Alô, Rondônia! Olha só, nós aqui há 20 anos no ar, vamos comemorar agora em novembro. 20 anos no ar, não é para qualquer um. E por isso que eu agradeço tanto a você que nos acompanha aqui na Record News, no sábado de manhã, como está fazendo agora, mas também nos acompanha lá no site Gente de Opinião. Hoje eu trago para vocês um entrevistado muito especial, sujeito que está na vida pública há mais de 20 e poucos anos, nunca teve um fio de cabelo contra ele. Olha, é uma raridade na política e ainda bem que tem. Ribamar Araújo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui e parabéns pelos 20 anos de programa. Pois é, vamos comemorar agora em novembro, Ribamar. Ribamar, a gente já conversou várias vezes e eu acho que o momento é propício para falar de novo. 20, quantos anos de 27 anos de 27 anos na vida pública. Como é que um cara consegue passar praticamente 3 décadas na vida pública, Ribamar, sem ter nenhum processo, nenhuma acusação, nenhum desvio? Como é isso? Sérgio, é muito difícil, porque nós vivemos num país onde todos os caminhos levam o cidadão para a safadeza, para o caminho errado. Se na política, principalmente, e eu, graças a Deus, não é só que eu fiz a opção da honestidade, é porque eu tenho a herança dos meus pais, eu tenho a formação dos meus pais, não posso dizer a mesma coisa do meio que eu vivo, sabe, Sérgio? Que é o formador da personalidade de um cidadão. Porque o meio que se vive é um meio, esse meio político é um meio muito sujo. Agora, muito dificilmente alguém quer quebrar essa tradição, esse paradigma de a política muito suja, a política tradicional muito suja, e dificilmente alguém quer quebrar essa tradição, esse paradigma. Eu optei por isso, de não ser corrupto. Eu tenho raiva da corrupção, eu não gosto da safadeza. Da mesma forma que eu era como homem, como pessoa, eu coloco dentro da política essa mesma seriedade, essa mesma honestidade. Agora, tem uma coisa também, sabe, Sérgio? Eu parei até um pouco mais, parei de usar slogan e parei de fazer determinados discursos, porque eu comecei a me abusar, vendo tanto bandido na política, discursar bonito, defendendo a ética e a honestidade, e você vai olhar o passado do cara, a vida do cara, é uma sujeira só. Da mesma forma, o slogan. Todo bandido na política só usa o slogan de honestidade. Aí eu parei de usar qualquer slogan. Porque o que é que eu quero no meio desse povo? Eu fazendo um discurso sério, porque se você observar, Sérgio, vocês, eleitores e os amigos de um modo geral, o povo de um modo geral, se vocês observarem a minha vida, os meus discursos são cópias faladas das minhas ações. É uma coerência, sabe, Sérgio, entre o meu discurso e as minhas ações. Eu faço questão, porque eu não quero nunca, de maneira nenhuma, ser incoerente, que para mim é uma das piores formas de desonestidade. Você ter um discurso hoje e amanhã, ao sabor da sua conveniência, você mudar totalmente a bandeira que você está defendendo. Então, são essas coisas que me fazem ser muito diferente na política. Ô Ribamar, vamos lá. Há um esforço da tua parte e certamente há sacrifício, tu tem que abrir mão de muitas coisas, mas isso repercute perante o eleitor. Quer dizer, o cara que recebe a ti na casa dele e recebe um outro cara com passado sujo, ele dá tratamento diferenciado ou não? Para uma grande parte da população, a honestidade não vale nada. Mas para uma pequena parte da população, de gente séria, de gente consciente, de gente com nível de educação mais elevado, isso é muito bom, isso repercute muito. E eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande nas minhas costas, nos meus ombros, que é carregar a esperança e a confiança dessa parcela importante da nossa sociedade, aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia. E é por essa parcela, Sérgio, que eu tenho muito respeito, essa parcela relativamente pequena da sociedade, mas que deposita em mim toda a confiança e toda a esperança que eu serei capaz de fazer tudo para nunca decepcionar essas pessoas que tanto acreditam em mim. Ribamar, mas tem aquele cara, aquele eleitor, e certamente tu já vivenciou isso 300 mil vezes, que só vota se ganhar alguma vantagem. O que tu diz para esse cara quando ele te pede telha, dentadura, dinheiro, cesta básica, enfim, tudo que os eleitores pedem para os políticos? Sérgio, isso já faz parte, infelizmente, da cultura política do nosso povo. O povo na maioria. Quando eu falo sempre, é na
maioria, infelizmente, eles acham que para votar em você tem que receber algum benefício que não é o benefício nobre, não é o benefício do seu trabalho. Coletivo. Por exemplo, o benefício coletivo, o benefício de você dar em troca, tá entendendo, Sérgio? O seu trabalho, pelo bem da coletividade, fazer da política a arte do bem comum, a arte de serviço o semelhante, como eu faço. Mas é aquele toma lá da cá. Infelizmente, Sérgio, o político que não se submete a isso, ele não tem sucesso. Você pode até perguntar, mas você já conquistou 5 mandatos, mas eu sou um ponto fora da curva. Geralmente não se elege fazendo campanha com a honestidade que eu faço. Geralmente só tem chance de sucesso na política quem tem muito dinheiro e engana o eleitor. Eu nem tenho uma coisa nem outra. Nem tenho dinheiro para gastar nas eleições, aliás, para ter muito dinheiro para gastar numa eleição, o tanto que esse povo gasta tem que ser bandido. Esse dinheiro tem que vir de alguma orelha suja que a Lava Jato agora escancarou de onde vem tanto dinheiro que esses políticos usam na véspera na campanha eleitoral para comprar o eleitor. Eu não tenho esse dinheiro e se tivesse esse dinheiro, seria limpo, e tendo o dinheiro limpo, eu não gastaria o dinheiro como eles gastam. Eu não aceito, Sérgio, ter um só voto tendo que comprar. Eu não aceito ter um só voto tendo que prometer. Eu sei que eu perco muito voto porque eu não prometo nada para ninguém. Aí muitos até já aproveitam na tentativa de denegrir minha imagem, diz, não, mas é uma estratégia dele de não prometer para não se comprometer. Não é isso. É que eu cresci ouvindo o eleitor criticar quem promete. E eu levo para o capricho de não prometer. Se as pessoas não forem capazes de fazer uma avaliação de quem sou eu e saber se eu mereço o voto delas ou não, pela minha luta, pelo meu presente, pelo meu passado, por tudo que já fiz, não deve ser pelas promessas que eu fizer que devo ter o voto deles. Ribamar, mas o que tu diz pro Joãozinho lá que te pede uma telha? Olha, é o seguinte... Ele diz assim, se o senhor me der uma telha, eu voto no senhor. O que tu diz pra ele? Olha, veja só o seguinte, eu explico, e aí você tem que perder tempo. Explico que meu tipo de política, de fazer política é diferente. E digo pra ele o seguinte, se todos os políticos trabalhassem como eu trabalho, agissem como eu ajo, ele não precisava pedir, porque pedir é sempre uma coisa humilhante, sabe, Sérgio? Eu sou um tipo de político, embora seja pingo d'água em oceano, que eu trabalho e luto para que o nosso povo seja independente, que tenha as suas necessidades básicas supridas, fruto do seu suor, do seu trabalho, da sua dignidade, e não fruto de favor de quem quer que seja. Porque eu não posso acreditar nunca, Sérgio, que o cidadão que pede uma telha, que pede uma dentadura, que pede isso ou aquilo do eleitor, ele faça isso por prazer. Ele não faz por prazer. Porque isso é uma grande humilhação. Ele faz, em primeiro lugar, porque ele é muito carente financeiramente e muito carente também de consciência. E eu gostaria muito que o nosso eleitor fosse independente e fosse um eleitor educado, fosse um eleitor que tivesse um nível de escolaridade e um nível de consciência a ponto de perceber que à medida que ele vai pedindo dos políticos de conduta duvidosa, ele vai contribuindo para a perpetuação da sua miséria. E para a perpetuação da corrupção também. Da corrupção, tudo bem. Junto, a miséria vem junto com a corrupção dos políticos. Eu quero mandar um abraço lá para a Inês do Salão Center. O telefone dela é 993625614. Vou repetir, 993625614. A Inês é de uma competência inacreditável. Além disso, é minha amiga e amiga do Ribamar. Um abraço também para ela, viu, Sérgio? Deputado, nós temos um minuto ainda nesse bloco e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as campanhas milionárias que existem no país e de que forma essa dinheirama toda atrapalha o que a gente quer corrigir no Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? Primeiro, Sérgio, que como eu disse há minutos atrás, não se ganha eleição nesse país se não tiver muito dinheiro. E para ter muito dinheiro é preciso esse dinheiro vir de alguma fonte corrupta. Então é isso que acaba com a nossa política, porque na véspera das eleições, a maioria dos eleitores tem aquela tradição de pedir ao político que está disputando a eleição. Ele achando que se não pegar alguma coisa na véspera da eleição, depois o político esquece ele e nunca mais ele vai ver aquele político. E vai exatamente na contramão daquilo que eu quero, sabe, Sérgio? Eu faço da política a arte do bem comum, a arte de servir meu semelhante. Eu gostaria muito de ter sempre condição de
trabalhar pelo povo, tirando o povo dessa situação de miséria que vive. Que ele vive. Então, estou no terceiro mandato de deputado, terceiro mandato. Tive 2 mandatos de vereador aqui na capital, aqui em Porto Velho. Ou seja, eleito e reeleito vereador. Isso. E 3 mandatos de deputado. Agora sou pré-candidato para o 4º mandato. Sérgio, eu quero continuar fazendo tudo o que eu tenho feito. E não faço mais exatamente por causa das limitações. Eu gostaria de ter um cargo, eu não tenho ambição por cargo político, mas eu gostaria de ter um cargo, Sérgio, que me permitisse trabalhar muito mais do que o que eu trabalho. Já tentamos ter esse cargo, geralmente para você trabalhar e trabalhar para resolver o problema do povo, seria um cargo do executivo, sabe, Sérgio? Já tentamos 2 vezes, não deu certo, o povo não entendeu nossas propostas, infelizmente, para se eleger prefeito do executivo de uma cidade importante, como Porto Velho, uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões, só se elege se enganar o povo. É coisa que eu não faço de maneira nenhuma, porque tenho raiva de quem engana o nosso povo. Então, você se lembra que a última eleição, o cidadão ganhou a eleição usando um marketing perfeito, dizendo que conhecia bandido em poucos minutos de conversa e coisa e tal, e levou o povo no bico, e está aí o resultado, o desastre que está sendo essa administração, a cidade, e ao invés de melhorar, só piora, e é isso que precisa, sabe, Sérgio? Infelizmente, eu estou desanimado porque o povo tem mais 2 anos e tanto sob a administração desse cidadão que está aí, não tenho esperança nenhuma dessa cidade melhorar, mas estou muito triste porque eu acho que depois dele vai vir alguém que só ganhando a eleição, enganando novamente o povo. Infelizmente, está sujeito nesse intervalo, preste bem atenção ao que eu estou dizendo, Sérgio. Surge aí um meia boca, um mais ou menos, e o povo, como nunca viu um bom, um sério, um honesto, um trabalhador nessa prefeitura, eleger alguém meia boca e aí endoidecer por ele, ficar achando que ele é o melhor, porque nunca viram um bom administrador dessa cidade. Desde que eu estou aqui em Porto Velho, eu nunca vi um administrador verdadeiramente sério nessa cidade. O que tu faria diferente se tu fosse prefeito de Porto Velho, irmão? Sérgio, eu faria exatamente o que eu fiz quando eu era secretário de Agricultura do município. Porque foi um trabalho que foi 1 ano só, com muita dificuldade, sabe, Sérgio? Mas um trabalho que ficou lá no campo, não fizemos propaganda. Mas eu fiz tudo aquilo que precisa ser feito. Em primeiro lugar, você tem que ter honestidade com o dinheiro público. Você não pode ser desonesto. Segundo, você tem que ter vontade de ver o povo melhorar de vida. Você tem que ter compromisso com o povo. E você tem que ter capacidade de trabalho. E capacidade também para você tomar as decisões e não voltar atrás. Você estudar bem as suas decisões, tomar decisões bem intencionadas, atitudes bem intencionadas, para não ter que estar voltando atrás. Você vê o seguinte, quantos secretários em determinadas secretarias já foi mudado nessa administração atual desse prefeito. Isso significa que ele não escolheu bem o seu secretário ou por incompetência, ou escolheu por conchavo, ou escolheu por um motivo ou por outro mal escolhido. Porque se tivesse escolhido bem, ele não teria que mudar esse tanto de vezes que já mudou em determinadas secretarias. Ribamar, tem gente que te acha brigão, tu sai de partido, saiu do PT, saiu do outro partido, por quê? Tu é brigão, não? Não, eu já perdi a esperança de encontrar um partido só de gente honesta. Não tem, sabe, Sérgio? Infelizmente, toda a vida eu bati de frente, principalmente com as cúpulas do partido, quando eu começo a perceber a desonestidade e não aceito a desonestidade. Eu quero somente espaço para defender as minhas ideias, só quero que me respeite. Deixa eu ser do jeito que eu sou, deixa eu defender o povo, deixa eu ser honesto, deixa eu defender a ética e a moralidade, é só o que eu quero. Tá entendendo, Sérgio? Mas não tenho mais esperança de ir para partido nenhum, não adianta, eu já vi que não adianta mudar de partido, sabe, Sérgio? Todos os partidos são iguais. Ainda bem que quando me perguntaram, quando eu estava saindo do PT e indo para o PR, disseram, você está indo para o partido ideal, o partido é bom? Eu disse, não. No momento é o partido menos enlameado. E era mesmo. Porque se eu tivesse feito aquela defesa, como muitos falam, não, melhor partido, aí agora muitas vezes eu tenho que incorrer na incoerência, eu tenho que queimar a língua e depois voltar a dizer, não é isso, porque descobri já determinadas coisas do partido, pessoas do partido, que não é um exemplo de honestidade. Agora tu vais para mais um mandato de deputado, vai bater nas mesmas portas, vai bater em outras portas. Tem algum risco de tu bater em alguma porta e ficar com vergonha de falar com o eleitor?
Olha, Sérgio, só tem uma maneira do eleitor se decepcionar comigo, dos meus eleitores, é se não respeitar os meus limites ou me fizer proposta indecorosa, porque proposta indecorosa eu não aceito. Tirando disso, porque eu faço tudo, Sérgio, que está ao meu alcance para atender o meu eleitor, para atender o povo de um modo geral. Agora, muitos deles criam uma expectativa que eu possa fazer determinadas coisas que eu não posso, que foge da minha competência, aí é uma maneira que pode se decepcionar comigo. Eu não tenho vergonha de andar, eu ando a qualquer momento nessa cidade, sabe? Não tenho vergonha de ser deputado, como muitos estão dizendo, eu não tenho vergonha de ser político, pelo contrário, eu tenho honrado a cadeira que sento lá na Assembleia, como honrei a cadeira lá na Câmara Municipal durante 2 mandatos, e não tenho vergonha, eu exerço o cargo de deputado com prazer, eu sou político por prazer. Agora, evidentemente que muitas vezes uma grande parte do povo coloca todos no mesmo balaio. Isso é muito grave, não pode generalizar. Estude quem são as pessoas diferentes. E só tem uma maneira de você descobrir se alguém é diferente ou não, é você estudando o seu passado. E eu faço questão que as pessoas, antes de me dar o voto, antes de virem para o meu lado, eles estudem o meu passado, vejam quem eu sou, para saber se realmente eu mereço a confiança deles ou não. Interessante com o deputado Ribamar Araújo. Ribamar, deixa eu te fazer uma pergunta que parece capciosa, mas não é. Como é que eu, eleitor, vou saber que tudo isso que tu tá falando é verdade? Como é que eu vou pensar, tu vai na minha casa, eu sou o cara mais honesto, como é que eu vou acreditar em ti? Por que eu vou acreditar em ti? Sérgio, tem alguns detalhes da minha vida ou a vida de qualquer um que você observando, você sabe fazer uma avaliação do cidadão. Há tempos atrás, não faz pouco tempo, em 94, por exemplo, eu adquiri a condição de primeiro suplente de deputado. E aí o governador queria a todo custo botar um terceiro suplente na Assembleia. Todos os outros governadores conseguiram isso na base da negociata. O único suplente de deputado que teve a coragem de não assumir o mandato, embora eu queria muito ser deputado naquele tempo, mas não aceitei a negociação. Qual era a negociação? Eu simplesmente tomava posse, assumia uma secretaria qualquer, que não podia trabalhar, dava vaga para o segundo suplente se licenciava e entrava o terceiro suplente, que era um amigo do governador na época. E eu não aceitei essa negociação, não aceitei o povo pagar 3 salários a mais, embora eu ia me beneficiar e muito. Isso é uma prova, sabe, Sérgio? Não existe prova maior da nossa seriedade do que essa atitude que eu tomei. Mas muitas outras atitudes, por exemplo, numa eleição que um presidente da Assembleia foi preso, você se lembra que a imprensa divulgou muito que ele comprou o passe de alguns deputados para votar nele para presidente, confinou alguns deputados lá em Manaus. Eu podia ter me vendido também, eu preciso de dinheiro como qualquer um precisa, claro. E nunca aceitei, votei contra ele nas 2 eleições para presidente, não deu outra. 1 mês, 2 meses depois que ele era presidente, foi preso e foi cassado o mandato. Até me criticaram porque eu não tinha votado no cidadão naquele momento. E tantas outras atitudes, sabe, Sérgio? Por exemplo, recentemente, eu nem divulgo isso, sabe, Sérgio? Estou dizendo agora porque você me fez essa pergunta. Eu abri mão, um mês atrás, do meu auxílio moradia. Mandei um documento para a Assembleia abrindo mão do meu auxílio moradia. Mas não é para divulgar, não é para fazer disso um marco político. Por exemplo, o prefeito abriu mão do salário dele, mas ele gasta muito mais fazendo propaganda dos 20 mil que ele abriu mão do que propriamente do salário. Então não adianta isso. Eu fiz, Sérgio, em respeito ao povo, que não aguentava mais as críticas, não é nem aos políticos, aos juízes naquele tempo, sobre o auxílio moradia. Então eu abri mão do meu, mandei um documento, tá aí, quem quiser ver, mas eu não divulgo isso na imprensa, porque se eu divulgar, significa que eu não fiz isso pelo povo, pela ética e pela moralidade. Eu fiz para fazer uma propaganda do meu nome, então, isso eu não faço. Tem muitas outras atitudes, sabe, Sérgio, que eu retomei aí que prova exatamente o meu grau de consciência e de honestidade na política. Ribamar, vamos falar um pouquinho de futuro? Qual é a tua visão de Rondônia? O que tu acha? Como é que está nosso estado? Onde é que nós estamos e onde nós podemos chegar na tua visão? Olha, nós temos que começar, Sérgio, sabendo que há 38, 40 anos atrás, Rondônia era uma floresta intacta. Não produzia nada, não representava nada para o PIB do Norte nem do Brasil. E hoje, 38 anos depois, 40 anos depois, que é muito pouco na vida do Estado, a floresta dando lugar à agricultura e à pecuária, hoje nós somos um dos estados mais fortes da federação em algumas coisas, sabe, Sérgio? É claro que em muito pouco tempo, porque 40 anos na vida de um estado, 38 anos, é muito pouco. Mas nós temos que ter muita esperança nesse estado, porque um povo tão trabalhador,
que veio de todos os cantos desse país e juntou-se aqui aos filhos dessa terra, para aqui nós ocuparmos, aqui produzirmos, e veio um povo muito trabalhador de fora, muito migrante, muita gente com sonho legítimo e sagrado de melhorar de vida, e trabalharam de dia e de noite, como trabalham até hoje, e o certo é que em pouco tempo, 38 anos, nós criamos e consolidamos um Estado muito forte em termos de federação brasileira. Então, nós só temos que ter muita esperança desse Estado. É claro que essa questão ecológica, a pressão ecológica, vindo muitas vezes de fora, que não interessa a nós, tem prejudicado muito o desenvolvimento de Rondônia. Mas, mesmo assim, nós estamos progredindo, tanto depende muitas vezes da ação de governadores. Nós temos que trabalhar nesse momento, Sérgio, pela industrialização do nosso Estado. Não pode ficar somente no setor primário, não podemos ficar somente na agricultura e na pecuária. Nós temos que lutar muito pela industrialização e agroindustrialização do nosso estado de Rondônia. Mas eu tenho muita esperança no estado de Rondônia. É um estado forte demais, em termos de região norte e em termos de Brasil também. Ribamar, nós vamos ter uma eleição muito difícil, uma eleição muito disputada. Para a Assembleia Legislativa vão ter perto de 400 candidatos. Vai ser um negócio de doido. O que tu vai dizer para o eleitor que possa te diferenciar em relação à média dos políticos? Vou pregar que eu sou diferente de toda essa cambada, ou praticamente toda essa cambada de políticos que só decepciona o povo, que rouba todos os direitos do povo, e a Lava Jato escancarou isso, viu, Sérgio? É por isso que o nosso povo não tem direito à saúde, à educação, à segurança, ao transporte, ao emprego. O nosso povo está um desemprego alarmante, é exatamente porque esses bandidos ficam agindo aí com a conivência do povo, porque quem vota nesses bandidos é o povo. Ninguém vem de Marte para votar nesses bandidos que foram pegos aí pela Lava Jato. Então, enquanto nós não limparmos a política desse país, nós não vamos ver esse país diferente. E só depende do povo, sabe, Sérgio? O povo tem que acordar, votar em gente honesta, dar prioridade a isso, que é um dos itens que o povo não dá prioridade. Mas temos que começar a dar prioridade, escolher político honesto, porque na hora que nós começarmos a escolher o político por esse critério principal da honestidade, nós aí sim podemos mudar esse país. Ribamar, nós estamos vivendo um momento do país de prisões de políticos, depois de muitos anos, inclusive políticos de alto escalão, um ex-presidente da República, um ex-ministros, agora um ex-governador de Minas, enfim. Tu acha que esse tipo de ação vai começar a depurar, a melhorar o Brasil, ou é só um tubo de ensaio que não vai levar a lugar nenhum? Tenho muita esperança que isso continue, mas depende só do nosso povo, viu, Sérgio? Se o povo começar a votar melhor, o povo começar a exigir, tanto dos políticos como do judiciário, uma ação mais efetiva no sentido da ética e da moralidade na política, aí sim, se o povo começar a se ligar em tudo isso que está acontecendo e em determinado momento que precisar for para a rua protestar contra esse desmando, contra a corrupção, contra tudo isso, aí sim nós vamos mudar esse país, porque tanto o Congresso como o Judiciário, ele cede à pressão popular. Se a pressão popular foi intensa, em busca do que é correto, em busca da ética e da moralidade, nós vamos conseguir mudar esse país. Ribamar, temos mais 30 segundos que eu deixo a você para deixar o seu recado para o nosso telespectador. Eu queria que o povo observasse muito, estude bem o meu passado, como deve estudar o passado de todos os políticos. Quando você quiser acompanhar um político, votar nele, estude o passado dele. E digo mais, para você, eleitor e o povo de um modo geral, se vocês estudando o meu passado encontrar alguma sujeira, algum erro que comprometa a minha dignidade, não vote em mim, porque gente de conduta duvidosa, bandido, não deveria ter o voto do povo, porque quando o povo vota em bandido, o resultado não pode ser diferente desse resultado que está aí, e a Lava Jato escancarou tudo isso aí. Tenham muito cuidado agora na hora de votar, na hora de escolher. A todos vocês, muito obrigado, um abraço, felicidade a você, Sérgio, parabéns mais uma vez pelos 20 anos de programa. Ribamar Araújo, personagem diferente da vida pública. 27 anos, 0 de rolos. Ribamar Araújo, prazer em tê-lo aqui. Para você aí de casa, muito cuidado, não vai sair por aí enchendo a cara de cachaça. A sua vida é importante, não é só para você, é para sua mulher, para seus filhos, para seus vizinhos, para seus amigos. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!